Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 19 de outubro, último dia dessa 28ª semana do Tempo Comum. E a liturgia da igreja hoje comemora uma série de santos importantes, cada um ao seu tempo e como exemplos para nós cristãos. Hoje nós celebramos, por exemplo, São Pedro de Alcântara, um dos patronos do Brasil, São João de Brebeuf e Santo Isaac Jogues, presbíteros, mártires, e também São Paulo da Cruz, presbítero. Lembrando que hoje também se celebra a missa votiva em honra da Mãe de Deus. Vamos iniciar então este nosso momento invocando a presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 12, versículos de 8 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, o evangelho que nós acabamos de ouvir, ele tem duas partes. Na primeira parte, Jesus afirma a sua fidelidade àqueles que lhe são fiéis, que nos trará uma recompensa. E que recompensa é essa? A de que o próprio Jesus, diante de Deus, confirmará o nosso nome como sendo um filho amado e eleito para o céu. Jesus disse: Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de Deus. Ou seja, se nessa terra eu não tenho vergonha de anunciar o nome de Cristo, de falar do meu amor por Cristo, de mostrar ao mundo o meu testemunho no convívio com Cristo, as graças que Cristo tem derramado sobre a minha vida. Se eu não me prendo aos esquemas humanos e em todo e qualquer lugar Cristo está sempre presente nos meus lábios, Cristo, quando eu chegar diante de Deus, após a minha morte, Ele me confessará diante do Pai. Ou seja, dirá a Deus Pai: esta foi um fiel discípulo meu na terra. Pai, pregou, testemunhou, foi perseguido, foi injuriado, caluniado, mas permaneceu fiel. E, portanto, eu dou testemunho. Ele é digno da eternidade. Irmãos caríssimos, nós já imaginamos essa cena? Nós já paramos para pensar na maravilha que é ter o nosso nome nos lábios do Senhor e Ele dizendo de nós a Deus Pai, testemunhando a nosso favor diante do Espírito Santo? Ele, diante de toda a corte celeste, diante de todos os anjos e santos, dizendo a Deus que nós somos dignos da eternidade. Para que isso aconteça, é preciso que eu não tenha medo de anunciar Jesus aqui neste mundo. Que a minha vida nesta terra seja um refletir da vida de Cristo. Afinal de contas, eu sou cristão. E cristão significa ser outro Cristo. Eu não posso temer os esquemas do mundo. Não posso temer o que os outros vão pensar ou não acerca da minha pregação. Como nos recorda São Paulo, eu devo pregar oportuna e importunamente o Evangelho. Onde eu estiver, com quem eu estiver, na situação em que eu estiver, a primeira coisa da qual eu devo falar é de Cristo, do Evangelho, da Palavra do Senhor. As primeiras coisas sobre as quais eu devo pensar são as coisas de Deus. E uma vez vivendo como um verdadeiro cristão, o Senhor vai me capacitar a anunciar por muitos e muitos lugares e por muitos e muitos anos
o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Testemunho de vida e de coerência ao Evangelho é o que o mundo necessita. Nós sabemos que o mundo hoje não suporta ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que o mundo hoje está se afastando cada vez mais de Deus, que o mundo não suporta ouvir falar de Deus e das coisas de Deus. E é justamente nesse mundo que eu e você somos convidados a testemunharmos Cristo, a falarmos dele, a anunciarmos o seu amor, a mostrarmos a sua misericórdia, a partilhar com os irmãos o que o Senhor fez por nós. Nessa primeira parte do Evangelho, Jesus deixa claro que há sim uma recompensa para aqueles que são fiéis. E a pergunta que nós precisamos nos fazer na metade dessa meditação: eu tenho sido fiel ao nome de Jesus? Eu tenho dado testemunho de Jesus diante dos homens? Eu tenho confessado com a minha boca e o meu coração que só há um Deus, um só Senhor, um só pastor, um só rebanho? Que existe uma única vida e que depois desta vida só existe a vida eterna no céu? Eu tenho feito o contraponto entre as ideias do mundo e o Evangelho de Jesus? Eu tenho dado ao Senhor a oportunidade de, através de mim, um miserável pecador, seguir pregando a palavra? Ele seguir curando, amando, perdoando e restaurando a humanidade? A obra de Jesus, a obra da sua redenção, da salvação que ele nos trouxe, foi consumada na cruz e na ressurreição. Mas o Senhor precisa que a todos os homens de todos os tempos essa mensagem seja levada. E a responsabilidade hoje é nossa. E se nós formos fiéis, nós veremos o céu em fidelidade a nós, nos acolhendo. Você já parou para pensar nisso? Você chegando diante do trono de Deus e o próprio Jesus com a mão sobre o seu ombro, te apresentando a Deus Pai e ao Espírito Santo, a toda a corte celeste e dizendo: esta foi um fiel discípulo meu. Lutou contra tudo e contra todos e permaneceu fiel. Não se apegou à sua vida, não se apegou às suas coisas, não se apegou ao seu status, à sua boa fama, mas única e verdadeiramente falou de mim. Você já pensou nisso? Se você ainda não pensou, certamente é porque você tem temido a segunda parte desse evangelho, que é aquela que fala da perseguição, na qual Jesus exorta os discípulos a serem fiéis, manterem-se firmes, porque toda defesa que eles necessitam virá do alto. E nós sabemos, caríssimos irmãos, muitos de nós são chamados a derramar o seu sangue. Muitos dão testemunho de Cristo como mártires, outros como confessores, outros como virgens, outros como grandes celibatários, outros como pais e mães de família. Mas todos nós somos chamados, na dificuldade, a perseverar e a dar testemunho da nossa fidelidade a Cristo. Os mártires são aqueles que não se apegaram à sua vida, que não tiveram conta por ela porque sabem que essa vida é passageira e testemunharam com o seu sangue a sua crença firme e inabalável na eternidade, no reino dos céus. Nós não queremos ser perseguidos, isso é fato. Todos nós achamos terrível a perseguição. Todos nós queremos ter boa fama, todos nós queremos ser honrados, queremos ser lembrados, consultados, queridos. Mas é o que Deus quer para nós? Porque se nós nos exaltamos, o Senhor não poderá fazê-lo pelas nossas virtudes, pela nossa fidelidade. Então, abandonemos as nossas seguranças humanas, abandonemos o medo que nós temos da perseguição e digamos ao Senhor, como a Virgem Maria disse: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Pode ser que o modo com o qual Deus tenha escolhido que você dê testemunho de Cristo seja pela perseguição, para que você se una mais intimamente
ao sofrimento redentor do Salvador. São João Paulo II, certa vez, escreveu uma carta encíclica chamada Salvifici Doloris. Salvifici Doloris, que fala do sofrimento como fonte de salvação para nós. Às vezes, o sofrimento não é físico, mas é espiritual, é psicológico, é a pressão que o mundo exerce sobre nós. Mas permaneçamos firmes, porque a vitória é certa. O Senhor virá em nosso favor. Vamos pedir que, por intercessão de todos esses santos que nesse sábado a Igreja celebra, e também pela intercessão da Virgem Maria, nós sejamos abençoados. O Senhor esteja convosco. Que desça e permaneça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.